Olá, queridos e amados por Deus. Vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7 e os versículos de 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia. Atravessando a região da Decápole, trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Afata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, este evangelho é propício para a gente imaginar aquela situação dos 3 macaquinhos, né? Tapa os ouvidos, fecha os olhos e fecha a boca. E tem até a gente que brinca, né, dizendo, tem um outro macaquinho que está o tempo todo no celular, então está distante do mundo. Quando Jesus, ele esteve conosco, Deus conosco, quando Deus esteve conosco aqui na terra, nos ensinou muitas coisas e curou muitos doentes e anunciou a boa nova do seu Pai, Deus conosco. Então, ele abriu uma nova era em que todos podem falar. Mas por que ele pediu para não divulgar naquela época? Porque ele tinha pouco tempo e ele tinha muitos lugares para ir. E a multidão de gente que levava pessoas para curar e para se libertar, muita gente precisando de um apoio, um incentivo, muita gente querendo aprender. Ele era novidade, é novidade e sempre foi novidade, a boa nova daquela época, onde ele ajudou muita gente a libertar muita gente dos seus medos, por causa das dominações dos principados, dos territórios, que dominavam os territórios, e fazia das pessoas pobres escravos, não é diferente de hoje. Então, até hoje, Jesus nos propõe anunciar a boa nova, abrir a nossa boca, abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos para escutar a palavra e transmitir a outras. Educar bem as nossas crianças através da palavra de Jesus Cristo, que é a verdade, é a única verdade. O que os principados pregam, os políticos e grandes empresários e chefes de nações pregam, é tudo lei de dominação humana, de massa, de manipular. Ainda mais agora que a internet tem muitas mentiras, não é? Muitas mentiras. E a palavra de Deus ainda é a verdade, sempre foi a verdade. E é a única que nos liberta do principado, do mal, de toda a dominação humana, daqueles que se acham reis, dominadores de um povo, de uma nação. Não se deve dominar um povo. Não se deve dominar uma nação em massa, não se deve. Nós somos livres, Deus nos criou livres de escolhas, mas a escolha que Deus nos deu para ver a sua face, ver o seu poder, a sua glória, que possamos ouvir a sua palavra e praticar em comunidade. Não temos a obrigação de controlar uma grande massa de milhões de pessoas. Podemos formar comunidades, pequenas comunidades, umas ajudando as outras. Não é reis querendo dominar outra comunidade, não. É da qual a gente somos gratas pelas comunidades que temos, pelos irmãos que temos. Somos gratos a Deus e a tudo.
pelo lugarzinho que temos. Eu não sou contra a propriedade privada. Todos deviam ter sua propriedade. Uns têm demais, outros não têm. Isso não é certo. Deus não é agrado dos olhos de Deus. Então, o principado que tenta dominar a terra e não escuta a palavra de Deus são surdos. Eles são surdos. E incentivam outras pessoas a dizer que Deus não existe, a dizer que os filósofos e os grandes cientistas dizem que Deus não existe, que não coloca na nossa imaginação um Deus misericordioso, bondoso, que esteve aqui na terra como um de nós, para nos explicar, nos ensinar como ouvir, como falar a sua palavra. Deu discernimento às pessoas mais simples, chamou os mais pobres para divulgar a palavra, e os principados até hoje não querem ouvir e nem querem falar. Um grande abraço a todos. Vamos escutar o Evangelho todos os dias. Vamos anunciar o Evangelho todos os dias, que é a grande verdade a todos. E vamos ficar com Deus todos os dias através do Evangelho. Se inscreva no canal Ednora Oliveira, curta esse vídeo, para que mais pessoas possam vir e ver. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo Evangelho.